Vamos à pintura em degradê. Aqui eu tenho um bolo todo coberto com pasta branca, certo? E chegou a hora de fazer a decoração. E para começar, sempre é importante que você pense o seu projeto em etapas. O que vem antes de quê? E nesse caso, como temos uma pintura e eu não quero que a pintura manche outras peças ou as próximas partes, né, que eu vou colocar no projeto, ela vai ser a primeira etapa. Primeiro eu vou fazer um degradê de verde para o branco e depois um degradê azul descendo. E eu vou fazer uma pintura com corante em pó, que você pode utilizar essa técnica para pintar várias outras coisas e trazer essa mesma técnica para outros temas. Para isso eu tenho os corantes aqui, corante azul e corante verde, e tenho pincéis fofinhos de maquiagem. Esse aqui são da marca Macrylan, super indico porque eles são fofinhos, são pincéis de blush, mas dá pra perceber pelas cores que eles não são usados para maquiagem. Esse aqui eu uso muito para fazer essa técnica em azul e esse aqui eu uso muito para fazer em tons verdes e amarelados, tá? Eu tenho também outro pincel que eu só uso para fazer perolado e assim eu vou tendo um pincel para cada cor, porque depois ele mancha e acaba trazendo aquela nuance na cor. Então, você fica ligado com as cores que você vai usar. Para você clarear o tom, você pode usar amido de milho. O amido no corante em pó, ele vai funcionar como se fosse um corante branco, deixando o tom que você quer mais claro, tá? Então, essa regra, sempre que você quiser clarear o tom, você põe um pouco de amido para deixar aquele tom mais claro. E aqui nós vamos começar. Eu vou começar com o verde. Tenho aqui papel manteiga na minha bancada. E vou colocar aqui um pouco de corante. Eu quero ele mais claro que esse tom de verde. Então, eu vou pegar amido e vou trazer para cá. E aqui eu vou misturar. E o amido, ele vai quebrar um pouco essa cor. E é sempre importante não pegar direto do potinho e aplicar no seu trabalho para não manchar ou ficar uma cor mais forte do que o que você espera. Você sempre vem com um pincel antes no papel, tira o excesso de pó, depois você aplica no trabalho. E você não vai colocar nada de líquido, nem álcool de cereais, nem bebida alcoólica, é só o pó. Bato o pincel no pó, tiro o excesso e vou fazendo movimentos circulares e de vai e vem. E ele vai dando este degradê. E eu vou circular todo o bolo, fazendo essa coloração. Movimento circular e de vai e vem. Você concorda comigo que se eu já tivesse uma decoração aqui embaixo, eu iria sujar essa decoração de verde? Então, é muito importante que você pense no seu projeto antes da execução. Quais são os passos? Dá um efeito muito bacana. Agora, eu vou fazer o tom de azul. Eu tenho aqui um pincel que já tá manchadinho de azul e vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o corante, colocar no papel, vou pegar amido para diluir essa cor. Misturado, vou mostrar para você a diferença entre o azul misturado, o azul diluído e o azul puro. Ó a diferença da cor. E agora vamos fazer essa pintura na parte de cima. E também um pouco aqui no tampo do bolo, no topo do bolo, tá? Mesmo processo. Vou lá, bato com o pincel, tiro o excesso. Movimentos circulares. E vou, ó, movimentos circulares. Mão leve. Movimentos circulares e mão leve sempre. Aí, se você achar que deve descer mais um pouco com essa cor, aí você vai descendo um pouco a mão. Como já é a finalização, aí você faz o movimento de vai e vem para ficar mais delimitado, só para manchar mesmo, para trazer o degradê, para ele ficar com a nuance misturado com o branco.
E aqui na parte de cima, a mesma coisa, movimentos circulares ou de vai e vem. E quando você achar que está suficiente, você faz a mesma coisa. Vai, faz um movimento mais reto, só para delimitar. Então é dessa forma que você consegue fazer o degradê usando apenas corante em pó e um pincel de maquiagem com esse lindo efeito, uma técnica super versátil, fácil de aplicar, que muitas vezes a pessoa vai olhar e vai pensar que você fez esse mesmo efeito com aerógrafo, mas você fez usando materiais bem mais acessíveis e um resultado lindo, tá? Eu espero que você goste. Agora eu vou te apresentar outra técnica de pintura que vai dar um efeito lindo, mas muito fácil de aplicar e que você também vai conseguir fazer vários outros projetos com essa mesma técnica, tá? Para essa eu vou precisar de um pincel assim, bem fininho. Esse não tem nem numeração para eu te indicar, mas quando você for comprar, você procura um pincel bem fininho, tá? Um pratinho ou pires, álcool de cereais, eu já vou colocar o álcool aqui no centro do pratinho. Pouquinho álcool, e conforme você for precisando, você vai acrescentando o álcool. Eu vou usar corantes em pó, o tom de verde mais claro, que é o verde maçã, e o verde mais escuro, que é o verde musgo. E essa mesma técnica você pode usar também o corante em gel. Aqui eu vou usar o marrom telha esse aqui. O corante em gel eu já coloquei um pinguinho aqui na borda do prato. Com o pincel molhado, molho aqui no álcool de cereais, eu pego um pouco do corante verde e trago também para a borda do prato. Ainda com o pincel molhado, eu venho e pego um pouco do corante verde mais escuro e trago também para a borda do prato. E aqui nós vamos desenhar um capim, um matinho, que vai dar volume a esse esfumado verde que nós fizemos, tá? E é simplesmente puxar o traço para cima. Você pode fazer vários juntinhos ou você pode fazer espaçados, é a seu gosto. E eu vou misturar o verde musgo com o verde mais claro e o marrom para ter nuances de cor nesse esfumado aqui. Com a mão bem leve. E você vai, ó, apenas com a mão leve, fazendo risquinhos de baixo para cima. Não tem uma posição. Se você quiser, ele pode sair um pouco na diagonal. E aqui eu molho o pincel e o corante em pó ele já vai ficando líquido. Por que eu tô usando álcool de cereais? Porque o álcool de cereais ele é volátil e evapora. Então, ele vai me dar a textura que eu preciso para pintar, deixando esse pó aqui mais líquido, mas ele também vai secar. Depois que ele secar, ele seca rapidamente e não vai danificar a pasta, não vai ficar a pasta molhada, nada disso. Espaçando entre os traços verdes mais escuros, eu vou colocar o verde mais claro, um pouco de marrom, pode colocar uma outra cor, tipo um branco. Agora eu vou pro verde mais claro, e é o mesmo processo. Eu não poderia ainda nesse momento estar com a tábua do bolo decorada, porque iria manchar a decoração da tábua. Então faz primeiro esse detalhe, para não sujar as partes que você não deseja. E vou fazer a nuance com o marrom. E o corante marrom, ele é corante em gel. Mesmo processo, eu vou diluir um pouco esse corante no álcool de cereais, deixá-lo mais fluido para conseguir pintar. E continuo.
Como o marrom é uma cor mais forte, eu vou colocar eles mais espaçados, tá? Mas isso é minha preferência, você pode colocar mais juntinho também se você quiser. Essa é a técnica usando o corante em pó diluído em álcool de cereais, mas você também pode usar o corante em gel diluído em álcool de cereais para obter esse mesmo efeito, tá? Então, se você tem um corante em gel, verde mais claro, verde mais escuro, você pode fazer essa aplicação, assim como com o corante em pó, fica a sua escolha. E você pode sempre diluir com álcool de cereais ou uma bebida alcoólica, pode ser vodka, pode ser cachaça, que você também vai conseguir esse mesmo efeito. Aqui na tela eu vou deixar algumas indicações de outras receitas que não falham para você assistir. Um cheiro da Pri, até a próxima!